quando nós trazemos um argumento e mostramos nos livros, nos escritos, e nós mostramos as... E melhor coisa do que falar é você provar. Tudo bem, Rasdoni? Boa noite, cara. Tudo bem? Boa noite aí, pessoal. Boa Obrigado noite. aí, convite. Hoje eu tinha combinado essa live com o Anthony, né? E aí eu vou pedir para você, com ele, bater um papo muito top. O Júnior, o Anthony, na verdade, a área dele é sobre o universo, é sobre as estrelas, e aí ele vai colocar os argumentos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Tá legal. Coloca ele aí, pede para ele subir aí. Vou fazer perguntas, alguma coisa que eu puder estar comunicando, participando. Fala, meu mano, tudo bem? E aí, Paulo, tudo tranquilo? Tudo na paz. Então, nós vamos iniciar essa live aí com um bate-papo muito forte. Primeiro, eu quero que o Anthony se apresente, a sua cidade, o seu nome. Se quiser falar a sua profissão, por favor, fique à vontade. Depois, o nosso Rasdoni vai estar se apresentando. Peraí, só um segundinho. Ok. Coloca o fone para ficar melhor. Peço pro pessoal, para vocês curtirem, tá bom? Quando você curte, você vai ajudar a divulgar a live e vai trazer mais pessoas, tá bom, querido? Bom, então, Paulo, prazer, satisfação estar aqui na sua live, certo? Cara, como é que eu posso me definir? Você falou, tipo, o Anthony é um cara inteligente. Eu não me considero um cara inteligente, eu me considero um cara que eu busco conhecimento, entendeu? Tipo assim, sobre várias áreas, né? Não áreas específicas, tipo, eu utilizo muito os porquês da vida, né? No caso, a filosofia faz parte da minha história de vida, né? Não me contento com respostas prontas, então vou sempre atrás das minhas próprias respostas. Tá saindo aí o áudio? Tá perfeito, tá perfeito. Então é basicamente isso. A área que eu trato aqui no TikTok, na verdade, não tem nada a ver com a minha área de formação ou com a área que eu trabalho, né? Okay. Porque, tipo, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, com pós em inovações webs, mas trabalho na área de segurança privada. Top. Então, é meio que um rebuliço aí, né? Mas você não se limita, você utiliza essa massa cefálica. E agora, Rasdoni, por favor, fale o seu nome, a sua cidade. Eu não sei a sua cidade, Anthony. Eu sou baiano, mas eu moro em São Paulo. Já faz uns 12 anos. Então você está falando de São Paulo. Eu estou falando aqui de Macapá. Isso. E eu sou o Paulo Nascimento. Rasdoni, por favor, você. E daí, pessoal? Eu tô falando do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio. Vamos lá. Eu sou um apaixonado, cara, como o Anthony falou aí também, a respeito do conhecimento, né? Conhecimento universal. E que envolve uma série de outras de outras áreas também que de uma certa forma corrobora para esse conhecimento que a gente chama de conhecimento universal. E que está muito envolvido, digamos que eu estou muito envolvido na área mais filosófica, né? Eu acabo por lecionar filosofia, mas eu também sou professor de gastronomia e aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Mas a minha área mais, digamos que eu mais exploro é a área da filosofia, que acaba abrangendo aí bastante coisa, né? Que a gente consegue, digamos que, discorrer. Top, muito top. Muito bem. A primeira pergunta que eu quero fazer para o Anthony, e depois, dentro da sua visão, você vai explicar o que você acha, depois o Rasdoni vai explicar o que ele acha. Se quisesse fazer citações, isso é maravilhoso, pode fazer. Se não quiser, se não souber responder, você não é obrigado. Estamos aqui para estudarmos, para aprendermos. Para mim, ouvir alguém falar bem, para mim é uma canção, é música. Então, o que é filosofia para Rasdoni? Cara, filos, né? Filos, Sofia. É o conhecimento, o amor ao conhecimento. Enfim, Sofia, filosofia. É o conhecimento, o amor ao conhecimento. Então, a gente vai ver Tales de Mileto levantando isso lá na antiga Grécia, e depois a gente vai ver outros grandes homens helênicos, né, fazendo todo um levantamento. A Grécia foi o grande berço, né, digamos assim, a grande mãe que nos deu aí esses grandes pensadores, esses grandes filósofos, os conhecidos, os pré-socráticos, os pós-socráticos.
Isso, perfeito, Xenofonte, Anaxágoras, enfim, são muitos, né? Diógenes, que nos deu aí uma das filosofias mais interessantes, que é o cinismo, entre outras, que acabou corroborando, né, principalmente o pensamento socrático e platônico também, na escola neoplatônica de Alexandria, acaba corroborando para que, fazendo uma puxada rápido aqui, porque não tem como a gente não entrar, a gente vai ver que a patrística, lá na Igreja Católica, no comecinho da Igreja Católica, os pais da Igreja, Orígenes, Ambrósio, Tertuliano, todo esse pessoal que, digamos, que fez parte da patrística, eles mergulharam lá nas doutrinas, ou melhor, na filosofia socrática, pós-socrática, enfim, pré-socrática, e trouxeram muita coisa, principalmente Agostinho de Hipona e Orígenes, muita coisa eles trouxeram como, digamos que como enxerto, né, para a patrística, que mais tarde corroborou os livros que eles consideraram o cânon e os livros que não foram, digamos que incluídos, né, e que se Inclusos. tornaram ou que nós consideramos ou foi considerado apócrifos. Apócrifos, ok. Anthony, o que é filosofia para você? Conceitue ou fale do seu coração. Vamos Cara, filosofar. eu não sei falar Vamos bonito assim não, filosofar. velho. Tranquilo, mano. Brincadeiras à parte, cara, ele resumiu um todo, né? Mas na minha concepção, filosofia é como eu falei no início, é você utilizar os porquês da vida, né? Os principais pensadores gregos, eles utilizavam o porquê para entender como as coisas funcionavam, principalmente a natureza antigamente, né? Que depois passou a ser mais uma questão social, né? Mais uma questão humana. Então, no princípio era isso, né? Os pensadores gregos, eles queriam entender como as coisas funcionavam, né? Como que era regido o universo, a natureza, etc. Olha, Perfeito. o Ransdoni trouxe uma ideia e o Anthony trouxe uma ideia. Então, vamos pensar. Os dois trouxeram uma visão, querendo ou não, é contemplação. É você contemplar, é você pensar, é você analisar. E eu até falei sobre isso, Ransdoni e Anthony, que toda base científica, se eu estiver errado, eu sou teólogo, professor de hebraico bíblico, então não é a minha área. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, eu quero aprender com vocês. Mas, pelo que eu estudei um pouquinho, parece-me que toda base científica ela tem um viés filosófico. Então, a pergunta que eu faço para vocês, eu posso anular a filosofia por causa do racionalismo, dessa lógica que acaba limitando os pensadores? E aí, quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Veja bem. Sim, desculpa. Fala aí, Pode ir lá, Anthony. não, vai. Eu Não, queria só dar para só um deixar conceito. assim. Eu queria só dar um conceitinho básico aqui. É o seguinte, então quem Tipo, vai falar é o Anthony. o que seria da ciência antigamente sem os pensamentos filosóficos, né? Se todo mundo se contentasse com aquilo que estava à sua frente, se não procurasse respostas. Tipo, se aceitasse as lógicas da vida, né? Tipo, tudo que é lógico é certo, vamos dizer assim. Olha Não que é o isso? colega, Complemente aí, Ranzoni. olha o que ele comentou aqui. Por isso, Stephen Hawking falha quando diz que a filosofia está morta. Vocês concordam com ele? Concordam, Ransdoni? Lógico que Não, não. A não. filosofia, veja bem, a filosofia, quando eu falei aqui a nível de etimologia da palavra, voltando lá no grego, sofia, né, amor ao conhecimento, e o Anthony acaba falando que essa paixão dos porquês também está correto, a gente vai ver que a filosofia, ela está embutida, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente, em tudo. Tudo que a gente vai fazer, seja nas ciências exatas ou não, as humanas e etc., seja em um simples bolo que a gente vai fazer numa cozinha, ou uma esposa vai fazer um café, uma comida, uma janta, tudo tem um argumento, uma argumentação, tem um como eu vou fazer, como eu vou utilizar. Esse como eu vou fazer, você já está entrando no campo filosófico sem que você saiba. Porque quando a gente fala filosofia, a gente não está falando apenas da filosofia clássica, a gente está falando da filosofia também, aquele instrumento da percepção, da intuição, do procurar, do investigar. Então, tudo isso está embutido, como eu falei, vou repetir,
consciente ou inconsciente, direto ou indiretamente, só em você buscar para pesquisar, você já está inserido no porquê, nessa grande interrogação. E essa grande interrogação de sempre, por quê, já é algo filosófico. Olha o que o reverendo Cláudio falou. Falou tudo, falou tudo. Ateísmo moderno é científico e não filosófico. E aí? Vou deixar Essa é a opinião seria o dele. ateísmo moderno? Essa é a opinião dele, eu vou respeitar profundamente, porém não vou concordar, porque a filosofia, ela independe, né? A gente vai ver Frederico Nietzsche, a gente vai ver Schopenhauer, a gente vai ver outros aqui na nossa contemporaneidade, como, por exemplo, Luiz Felipe Pondé, entre outros filósofos, aqui no Brasil mesmo, que são ateus e que estão inseridos diretamente na filosofia. A gente vai ver, por exemplo, grandes historiadores, cientistas ou não cientistas, que estão inseridos no campo filosófico e que são ateus. Isto é, o ateísmo, até mesmo para você negar alguma coisa, você entra no campo filosófico. A pessoa só precisa saber distinguir e discernir o que, afinal de contas, é filosofia ou o que é filosófico. Muito bem. Reverendo, exatamente. Sua participação. Só uma pauta aqui, Paulo. Pode falar. Está me ouvindo? Eu gostaria de saber qual que é o conceito de ateísmo moderno, porque, tipo, o conceito de né, criação ou evolução é um conceito antigo, desde a época dos pensadores gregos, né? Não é uma coisa que veio de Darwin. Daqui a pouco Darwin só tomou para si... Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Anthony, certo, vamos lá. O que é o universo para você, querido? O que é a ideia do universo? O que seria o universo dentro do seu entendimento? Que eu vejo você colocando muita coisa interessante sobre o universo, sobre as nebulosas, sobre os céus dos céus. Eu acho isso top. Você sabe, Paulo, qual que é a minha intenção quando eu coloco tudo isso, todo esse tipo de informação? Na verdade, é simplesmente uma questão filosófica. Talvez a partir do momento que você entende o seu exato ponto no universo, que você não é nada, talvez daí você possa, né, trazer para si aquela questão, pô, se perto do universo eu não sou nada, por que eu vou querer ser melhor que alguém? Tipo isso. Então eu quero que as pessoas entendam que, tipo, o universo é enorme, apesar de você ser rico, de você ser poderoso, né, o nosso destino é o mesmo, vamos dizer, entre aspas, né, dependendo da sua crença. Então, tipo, num universo enorme desse, a pessoa se achar soberana a outra, eu acho isso o cúmulo. Olha, lembrando que eu sou pastor cristão, o meu entendimento é judaico-cristão, eu sou especialista na área do Antigo Testamento, então muita coisa que eu estudo do Antigo Testamento está baseado em livros. Por exemplo, eu estudo um pouquinho a Guemará, ou eu tenho ali, esqueci o nome do livro agora, a Rumash. A Rumash são uma coletânea de 5 livros de comentários judaicos, apesar que eu sou cristão, pastor pentecostal, mas eu procuro estudar, eu não fico só querendo saber de movimento. Eu tenho uma busca, eu sou um pensador. Então eu me considero um filósofo cristão, apesar de não ter o título, nem a cátedra, nem o diploma, mas eu me considero, porque sempre falar de um cristianismo, de uma criação, do universo, o cara tem que ter, no mínimo, uma mente... foi isso que alguns filósofos tentaram trazer a ideia de um Deus, de um ser criador, que está por trás das cortinas do universo, que está por trás aí de todo esse processo. Tem que haver um ser poderoso que pense, no mínimo, para fazer essa construção tão perfeita, tão harmônica, né, Ransdoni? E assim, a minha visão perfeitamente. Tá? Porque tem muita gente que me segue e sabe que eu sou cristão. Aí, de repente, o pastor virou ateu, porque sempre estou em grupo de debate ateu. Não, é o meu posicionamento, sou cristão, pastor, pregador, mas eu tenho as minhas ideias as minhas ideias são totalmente filosóficas. Você vai ver eu pregando a Bíblia, é totalmente diferente. O que é o universo, Ransdoni? Nada contra também, né, Paulo? Paulo? Nada contra também quem é ateu e tem suas crenças, deixando bem claro isso, né? Eu quero estudar. Eu costumo dizer que eu vejo isso claramente aqui nós, né? Claramente aqui no TikTok, aqui nesse aplicativo.
e uma polaridade muito forte entre essa questão ateísmo e religião, em especial o cristianismo. Mas a gente sabe, eu não vou entrar em pormenores, a gente sabe perfeitamente as alusões, a gente sabe perfeitamente... Por favor, eu quero ver os pormenores. Eu quero ver os pormenores. Não, mas veja bem, não, eu não vou entrar muito no detalhe, porque o detalhe ele é espinhoso e ele é, digamos que, ele acaba, digamos que eu vou acabar tendo que entrar em ideologia que eu não quero citar, porque para mim não interessa, porque eu não concordo com pautas, tem pautas muito esdrúxulas que eu não concordo, mas também não quero citar o nome, não citei nome de nada aqui. Porém, eu vejo claramente essa polaridade muito forte, muito arraigada, e eu estava tentando, né, entender o porquê dessa polaridade, dessa guerra de esgrima tão forte nos ideais. E eu fui ver que era claramente, isso é claro, era por questões a nível da sexualidade e das regras estabelecidas pelo cristianismo. Eu sempre falei o seguinte, eu estudo filosofia e outras coisas também, porque eu gosto, ninguém nunca botou faca no meus peitos. Eu nunca frequentei uma igreja protestante, neopentecostal, paracristã, enfim. Mas também nunca tive nada contra. Né? A gente sabe aí algumas bizarrices que acontecem, mas isso é um fenômeno humano, né? É um fenômeno humano, aonde tem a criatura humana está sujeito às bizarrices, às situações, lamentavelmente, que realmente acontecem, infelizes, e que provém da própria falha, do próprio desnível, da própria da má inclinação moral da criatura humana. Então, a nível de cristianismo, a gente sabe de toda uma trajetória do cristianismo pelo seu, como eu já citei aqui, pela patrística, pela escolástica, pelas reformas de Lutero, Calvino e etc, enfim, João Hus e outros mais. E a gente sabe dos percalços do cristianismo nesse decorrer dos séculos, mas a gente sabe que a nível de literatura e a nível de mensagem para a conduta humana, principalmente quando a gente fala do Sermão do Monte, a gente vai ver que é um verdadeiro tratado de psicologia para o bem viver e o viver bem de cada pessoa. A gente não vai ver, em hipótese alguma, o evangelho, principalmente os 4 evangelhos, sem falar das cartas, a gente vai ver claramente os evangelhos orientando sempre para o bem viver. Evidentemente que com regras, como tudo tem regra. Eu falei aqui, se eu não me engano foi ontem, numa live de um amigo, que se a gente vai entrar em uma empresa e passa por um RH, o RH de uma empresa, dependendo da empresa que ela vai estabelecer para você regras. Ou você se adequa ou você sai. Se você vai entrar Se você vai entrar em uma instituição, em um Lions, Rotary, seja lá onde for, em uma escola, em uma faculdade, ou nas condições do militarismo, para ser um militar, você tem regras, tem o RDE, você tem regras a seguir, ou então você sai ou é expulso. Então, assim também é o cristianismo, as religiões que partiram de Abraão, as religiões do Vedanta, ou melhor, a religião o hinduísmo, que parte do Vedanta, as religiões mais antigas, os Upanishadas, os Andavesti, entre outras. Então, tudo a gente vai ver, as próprias religiões de matriz africana, os iniciados, eles não podem fazer o que eles querem, porque eles não vão ser respeitados ali. Os dirigentes da casa vai chegar para ele e vai falar, olha, isso você não pode fazer, por questões espirituais, você não pode fazer essas coisas. Então, todo iniciado que adentra a uma casa de matriz africana, já que muitos acham que é uma coisa, o samba do crioulo doido, e não é, tem regras também, tem disciplina, tem tudo, nunca frequentei, mas não quer dizer que a gente não frequentou, não quer dizer que a gente não saiba, né? Porque a gente está estudando e está estudando, de uma certa forma, o todo, né? O micro e o macro. Então, é claro que a gente não detém o conhecimento, né? A gente sabe algumas coisinhas, onde a gente permuta aqui, aprende ali, mas o que eu quero dizer é isso, tudo tem regras. Se você vai entrar em um movimento de minorias, ali tem regras.
Se você romper aquela regra, você está à margem, você vai ser criticado. Então, é aquele negócio, né? Ou se Ó, adequa ou pede licença. dentro do que você comentou, eu queria só fazer uma pontinha só, um apontamento. Lembrando que quando falamos de cristianismo, a forma como é exposta aqui é muito ridicularizado por causa de alguns atos históricos. Isso você colocou perfeitamente. Mas Exatamente. nem todo ato ridicularizado, ridículo, que a instituição religiosa fez, Cristo não tem culpa. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que ele foi totalmente diferente e ele não ensinou ninguém a fazer essa perseguição religiosa, esses crimes esdrúxulos, essa propagação de ódio que alguns ideólogos querem impor como o Cristo do cristianismo, já da religião institucional. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo ele uma pessoa perfeita como homem de Deus, como filho de Deus, como uma pessoa espiritual, falando da moralidade, falando das percepções do reino do céu. Então, aquela mensagem que ele trouxe foi totalmente diferenciada do que esse pensamento que está norteando hoje na internet. Como você disse, questões que eu também não faço questão de entrar, porque não dá nem para a gente pensar e nem para devagar no mundo das ideias de forma maravilhosa. Pode falar, Antônio. Então, cara, eu queria levantar um ponto aqui, porque, tipo assim, tudo que Cristo pregou quando ele veio foi o evangelho, né? Então, o que ele deixou para todos seguirem foi o evangelho, foi isso que ele deixou. Então, a forma como você usa o evangelho, aí é que está o problema, né? Porque quem entende, quem segue o que Cristo disse, ele vai seguir o evangelho, vai só pregar e vai só querer o bem. Tô certo ou tô errado? Não, corretíssimo. Por que eu tô falando isso? Porque aqui no próprio TikTok tem uma pastora que prega o evangelho e ao mesmo tempo fica pedindo Pix. Eu sei Tá dessa sendo pregado da forma certa? Tá sendo Não, feito da forma correta? infelizmente, o que você está falando, eu vou fazer só um comentário rápido e eu vou fazer a pergunta sobre livre-arbítrio, tá? Para vocês dois. Qual é o problema? Eu estudei bem sobre isso, inclusive eu escrevi um livro chamado Fé Cega, que é o movimento da teologia neopentecostal. Esse movimento, Shalom Havé, Todá Rabá, que Deus, o Kadosh Baruch Hu te abençoe. Esse movimento fez com que as pessoas fizessem o quê? Vissem esse movimento do cristianismo como se fosse um negócio. E aí ridicularizou a fé das pessoas, esse movimento ridicularizou esse evangelho, essa pregação, essa forma de viver, esse estilo de vida. Então, a Bíblia, o Novo Testamento, chama isso de mercenários da fé, que só se aproveitam. Exatamente. Perderam o sentido, né? Porque qual é o sentido da Bíblia, da Torá, né? Da Lashon HaKodesh? É trazer a centralidade da palavra, do amor e de tudo isso. Mas a gente sabe que a ganância do homem, a soberba do homem, a vaidade do homem fez com que ele se afastasse de Deus. Eu não estou aqui para pregar, mas dá logo vontade de pregar. Eu sou pastor, lembrando disso. Agora, a pergunta que eu quero fazer é livre-arbítrio. Deixa eu fazer uma perguntinha pro Rezone primeiro. É Rezone, né? Sim. Ô Rezone, qual a sua visão sobre Cristo e filosofia, o Cristo filosófico? Eu ia chegar lá, Cara, veja perdão, bem. te atropelei, mano. Eu ia chegar lá. Cara, veja bem. Asdone, Sim, pode falar. Como eu montei um script, aí vamos seguir, por favor, se eu não ficar chateado. Sim, não, vamos. Vamos seguir o roteiro, tá certo. É que dá vontade de perguntar um bocado de coisa, cara. Tá, não, sei. Vamos lá. Fala, eu fiquei assim, não peguei o fio da meada. Fala aí. Livre-arbítrio. Qual que é a nossa concepção sobre o livre-arbítrio? Achei que você era judeu, que maravilha, amigo. Você é pastor. Querido, eu me sinto muito honrado. Eu não sou judeu convertido ao judaísmo, ok? Não sou judeu convertido ao judaísmo, mas amo, respeito muito. Olha que está na minha mão aqui, ó. Guia dos Perplexos. Eu ensino muito cultura judaica. A minha área é essa, o hebraico, o judaísmo. Mas eu agradeço o carinho e o respeito, tá bom, querido?
E depois eu quero ver você cantando. Você canta muito bem, viu? Parabéns. A pergunta é: livre-arbítrio. Qual é o entendimento de vocês? Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu. Qual é o entendimento de vocês sobre livre-arbítrio? Por favor, Anthony. Então, em qual conceito? Bíblico, filosófico? Fique à vontade, por favor. Você está aqui no seu momento. Eu não vou entrar nem em conceito. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Não vou atacar. Essa live aqui é para nós estudarmos. Não é para atacar ninguém. Não é para desrespeitar ninguém. É para você expor ideias. Porque esse racionalismo... Por que eu fiz essa live? Esse racionalismo limita o homem de pensar, cara. Entendeu? A religiosidade limita o homem de pensar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que expor as nossas ideias com muito amor e respeito. Exatamente. Eu tenho a minha posição, você não é obrigado, entendeu? Mas você vai falar e a gente vai bater um papo muito legal. Então, assim, para mim o livre-arbítrio é a liberdade que você tem em tomar certas decisões na sua vida, né? De seguir certos caminhos, certos caminhos ou não. Porém, qual a questão que eu levantei exatamente com esse vídeo que eu te coloquei, que eu estou postando por último? Você está acompanhando, né? Você viu a relação do córtex pré-frontal com as tomadas de decisões antes mesmo da própria execução? Chegou a ver essa parte? Não, eu dei uma passada rápida, mas eu não estudei. Eu queria que você explicasse para a gente sobre esse entendimento do livre-arbítrio. Então, foi feito um experimento, né? Tanto pelo Steve Hopkins, tanto como por outros, né, cientistas, neurocientistas das décadas anteriores, que tipo consiste no quê? Você apertar a decisão de apertar um botão. Então, nessa decisão de apertar um botão, a atividade cerebral... Foi isso, Maria? Desculpa. Nessa decisão de apertar o botão, antes mesmo da própria execução, ou seja, você chegar no ato de apertar o botão, a resposta já estava preparada, né? Seguindo pelos gráficos. Ou seja, antes mesmo de você executar, o seu cérebro já tinha processado a informação e já tinha decidido o que você iria fazer. É tremendo. Então aí que está a questão, entendeu? Então aí que está a questão do livre-arbítrio, porque tipo, eu tenho a concepção que eu tenho a decisão de fazer as minhas escolhas. Porém, o meu corpo, segundo esses estudos, me mostra o contrário. Então, na minha concepção, eu sou livre para decidir tomar minhas próprias escolhas, porém, na concepção da neurociência, quem toma as decisões primeiro, né, de acordo com o córtex pré-frontal, é o seu cérebro, não você. Correto, perfeito. Muito bom. Rasdoni, por favor, você quer definir, quer trazer definição? Não, sim, concordo aí com algumas coisas aqui, com as palavras do Anthony, mas vou buscar aqui um outro raciocínio dentro, não vou fugir não, mas eu vejo o livre-arbítrio de uma forma que estamos inseridos nessa condição de livre o arbítrio, de escolha, né, de escolhermos, porém, essa inserção ela está, de uma certa forma, limitada às condições antropologicamente da evolução de cada pessoa, maturidade psicológica, maturidade de entendimento, maturidade... Por quê? Se a gente pega uma criança, um adolescente, de repente até um jovem ou um adulto, e fala, olha, isso daqui será bom para a sua saúde, e a pessoa diz assim, não, eu não quero, eu não vou tomar isso, essa injeção vai me doer um pouco, ou esse remédio é muito amargo. Ele tem o livre-arbítrio de não tomar o remédio, porém, em determinadas ocasiões, o livre-arbítrio dele será rompido, e ele terá que tomar na marra. Então, a gente vai ver que a vida, estou fazendo aqui uma forma, buscando aqui algo análogo, para ver se eu consigo expressar o que eu quero passar. Então, a vida, ela trabalha também no micro e no macro. Quando eu falo a vida, eu falo de leis que, de uma certa forma, agem ou predomina, digamos que consegue administrar todo esse mecanismo que a gente chama de vida
Vida que eu digo é vida num todo, tá, gente? Não estou falando só de vida humana, não. Vida microbiana, vida vegetal, vida animal, e estou falando também de vida hominal. Mas, então, essas condições, essas leis que, de uma certa forma, estão inseridas na organização e na administração dessa vida, muitas das vezes ela vai ser de acordo com as limitações do livre-arbítrio de cada um de nós. Tem coisas que eu vou escolher e tem coisas que eu não vou escolher. Eu serei, de uma certa forma, quase que submetido. Por exemplo, eu, nesse momento, estou conversando com vocês. É uma questão orgânica, biológica, tá? Mas é uma questão que é involuntária. O meu coração, os meus pulmões, os meus alvéolos e etc., eles estão funcionando, milhões e bilhões de hemácias e células estão trabalhando especificamente no mundo micro e no macro, nas condições atômicas e subatômicas, sem que venhamos a interferir. Então a gente vai ver que tem uma organização, uma administração, queiramos ou não dar o nome de Deus, Criador, seja lá o nome que quiser dar, ou nome nenhum, né? Mas há uma administração que rege essa situação toda na formação do átomo até os desdobramentos dos seres ou dos corpos celestiais e etc, que nem as lentes do satélite Hubble pôde ainda, digamos que, detectar. Então, a gente vai ver que temos o livre-arbítrio? Sim, temos. Porém, esse livre-arbítrio, nessa condição de evolução antropológica que nos encontramos, para cada criatura humana ou ser, ele é limitado, né? Então, eu vejo mais ou menos por aí. Perfeito. Concordo com a sua analogia, concordo. Eu tenho um entendimento sobre o livre-arbítrio parecido com um dos meus amigos, os nobres colegas que estão aí. Somos influenciados pelo mundo em volta, os sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar, somos influenciados e, às vezes, tomamos decisões pelo que vimos, pelo que sentimos. Isso é um processo natural, orgânico, perfeito, que leva a tomar decisões, correto? Correto, concordo. Mas eu penso também que existe algo maior, como nós somos livres em parte. Então, sim. Em parte, eu sou livre. Sim. Eu tenho mais o arbítrio do que... Porque, querendo ou não, somos influenciados por tudo. Então, aí já corta um pouquinho a questão do livre-arbítrio. Se eu não estou enganado, não sei se o Anthony citou, não sei se ele citou, foi um filósofo que disse que essa ideia como se fosse uma matrix. Seria mais ou menos isso, Anthony, ou não? É como se um governo por trás... não sei se foi essa a ideia de um filósofo, esqueci o nome dele, não sei se foi o... Vou lembrar o nome dele, rapaz. Do vídeo, você está falando? Que tem mais ou menos essa ideia que você falou sobre uma sistematização que nos controla. Sim, é o Heráclito, correto, Razone? Sim, tá. Entendeu? Então, então a visão dele, né, que tipo, você nunca entra no mesmo rio duas vezes, é tipo uma visão do cientista Steve Hopkins também, né? Só que na visão do Steve Hopkins, ele trata como multiverso. Multiverso, né? Sim. É multiverso, são analogias parecidas, entendeu? Correto, perfeito. Então, eu penso que nós temos o livre-arbítrio no sentido das necessidades, porém, somos influenciados. Então, vai ter momento que eu fui influenciado, então eu não tenho esse livre-arbítrio totalmente. Porque eu estou sendo influenciado. Vocês concordam comigo? O que você acha? Eu concordo em parte, porque quando você fala essa palavra influenciado, nos dá nos remete a um outro entendimento, ainda que não queiramos. Eu prefiro tirar um pouquinho a palavra influenciado e colocar a palavra que somos, digamos que, limitado, mas não é limitado no sentido da escolha. É limitado no sentido de limitado mesmo, no real sentido da palavra. Limitado. Quando a gente quer fazer alguma coisa,
Como, por exemplo, rapidamente pegando aqui fazendo uma puxada rápida aqui, quando meu pai veio a falecer, ele faleceu com um carcinoma no esôfago, e ele virava para mim já há alguns dias antes de vir a falecer, e ele falou assim, como era bom ter saúde, como eu queria ter saúde. Claro que a gente vai entrar nas questões patológicas, etc, etc, mas é justamente isso que eu estou falando. São essas limitações de querer e não poder. Entendi. Ótimo. Quando você fala influenciado, Paulo, você fala, no caso, pelo seu próprio cérebro, é isso? Pelas Ou não? interferências externas. Eu sou Sim, sim. Eu sou enganado pelo que eu vejo. Eu sou iludido pelo que eu vejo. Eu sou manipulado. Eu concordo na influência do nosso próprio cérebro de acordo com tudo que você viveu, De alguma forma, o nosso corpo ele vai sentir necessidade. Ou ele pode se atrair ou não, ou ele pode concordar ou não, ele pode querer ou não. E isso entendi, é uma visão minha, mas não. Agora você falando dessa maneira aí, eu entendi melhor. Agora ficou uma coisa mais clara. Eu entendi agora de uma forma mais abrangente. Realmente dá para pegar. Pegar. Tá. Outra pergunta interessante que eu quero fazer: pensamento. Aliás, pastor, Jean-Jacques Rousseau, um dos pais da pedagogia moderna, ele já dizia isso, que nós somos frutos do meio, frutos do ambiente. Quer dizer, ele estava falando de influência. Evidentemente, é claro que ele não estava falando que somos apenas frutos do meio, mas o meio, seja o meio que nos dá a educação, a criação, o meio familiar, o meio escolar, o meio etc, etc, etc. Ele dizia, tanto ele como Emílio Ferreira, como Littré também, até Augusto Comte falava isso, sendo o pai do positivismo, que o meio corroborava para a formação, pelo menos até os 8, 9, 10 anos de idade, da personalidade de cada indivíduo. Pois é, mas se a gente for falar isso... Só rapidinho. Rapidão, Paulo, só para me fazer um... Não, conclui aí, depois eu falo, vai. Pode ficar à vontade, desculpa. Perdão, é que tem um atraso no áudio aqui, então a gente não sabe até a pessoa começar a falar, desculpa. Mas assim, Reazzoni, eu já tinha essa forma de pensar, né, e eu não conheço esse filósofo que você citou. Eu já tinha essa forma de pensamento, que nós somos influenciados, né, a não usar a cabeça. Por exemplo, quando você está na sua formação, né, no ensino médio, ensino fundamental, ninguém te ensina a lidar com emoções, ninguém te ensina a lidar com seu dinheiro, ninguém te ensina a lidar com o não, entendeu? Tipo, o foco na escola é sempre no que você é ruim, não no que você é bom. Se você é bom em geografia e ruim em português, eles querem que você aprenda português, eles não dão valor ao lado bom que você tem. Eles querem que você aprenda tudo. Eu tenho a visão que nós somos doutrinados a ser, na minha visão, nós somos doutrinados a ser sempre empregados, não patrão. Sim. Na verdade, quando eu citei esses caras aqui, eles não são filósofos, eles foram os pais da pedagogia moderna, né? Tanto Rousseau, como Littré, como Emílio Ferreira, enfim, e outros mais. Quando eles falam, e acaba que a psicologia moderna, ela acaba também concordando e dando uma explicação bem mais alva, quando ela diz que uma criança, a sua personalidade é como se fosse uma bola de barro, que você consegue modelar da forma que você quer. Você faz um bonequinho, você faz um cinzeiro, você faz o que você quiser com aquela bolinha de barro, que é a personalidade que está se formando, que está se alicerçando na criança. Vai chegar um certo período que aquela bolinha de barro, que é a personalidade, ela vai estar endurecida a partir, segundo a psicologia, principalmente a junguiana e lacaniana, vai chegar um período a partir dos 10, 11, 12 anos, que essa personalidade, segundo os moldes de onde ela viveu, seus arquétipos, etc., essa personalidade vai estar mais endurecida, mais formada, isto é, essa bolinha de barro não vai ter condições de ser moldada conforme você quer, porque já vai estar um pré-adolescente com uma condição de formação de caráter e de personalidade. Infelizmente, exatamente. É o que as faculdades, as escolas não ensinam. Se as escolas ensinassem a importância da vida, ou sobre a morte, ou sobre como você ser bem-sucedido, como aprender a lidar com os dissabores,